Olá, sétimo ano. Bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos aí estudando o capítulo 10, que fala aí sobre o reino protista, que é formado aí pelas algas e pelos protozoários. Nós vimos aí como é que essas algas, esses protozoários são classificados em unicelulares, pluricelulares, autotróficos, heterotróficos, se são de vida livre, se são parasitários. E na aula de hoje, nós vamos aí dar continuidade ao capítulo 10, porém nós vamos focar aí nas doenças causadas pelos protozoários, certo? Vamos aí falar sobre algumas delas, certo? Então fiquem aí bem atentos a essa nossa videoaula para que vocês possam dar continuidade à resolução do TD que foi aplicado na nossa última aula. Como vimos, existem protozoários de vida livre e alguns que, de forma parasitária, isso é, gerando prejuízos, malefícios aos seus hospedeiros, podem causar doenças que são classificadas como protozooses. Vamos agora conhecer algumas delas. Amebíase, doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, chamada popularmente de ameba. Mais fácil, né, turma? Diga-se de passagem. O indivíduo a contrai quando ingere cistos maduros do parasita presentes na água e nos alimentos contaminados. A amebíase provoca ferimentos no intestino que ocasionam diarreia com acompanhamento de sangue. Então, é uma doença que tem que se tomar cuidado. A melhor forma de combater esta e muitas outras doenças é com medida preventiva. E no caso aí da amebíase seriam proteção da água e dos alimentos contra a contaminação, higiene pública adequada, tratamento do esgoto e do lixo, uso de instalações sanitárias adequadas, tratamento de água, higiene pessoal, lavagem cuidadosa dos alimentos, sobretudo aqueles que são comidos cru, que seriam as frutas e as verduras. Então, turma, aqui a gente já pode observar que a questão do saneamento básico também seria uma forma de prevenir essa doença. Mas nós sabemos aí, infelizmente, que uma porcentagem da população não tem acesso aí a esgoto, a água encanada. Então, para essas pessoas que vivem esse tipo de situação, o cuidado tem que ser redobrado. Não tem acesso ali a água tratada, ferve essa água antes de consumi-la, higienizar bem, aí, lavar bem os alimentos que são comidos crus, como eu já falei, certo? Para que não ocorra aí a contaminação por essa doença. O tratamento é feito mediante o acompanhamento médico, que prescreve medicamentos para combater o parasita e, se necessário, para aliviar os sintomas como náuseas. Doença de Chagas. Essa, com certeza, aí a grande maioria conhece ou já ouviu falar sobre ela. Essa doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que entra em contato com a corrente sanguínea do indivíduo. A contaminação pode ocorrer por percevejo, denominado barbeiro ou chupança, que após picar uma pessoa, suga o sangue do indivíduo enquanto esse está dormindo e geralmente durante esse processo defeca, passando os protozoários presentes nas fezes pelo orifício deixado pela picada, via transfusão sanguínea, olha só aí, e via transmissão congênita da mãe para o filho durante a gestação ou durante a amamentação pelo leite materno. Então, infelizmente, as mães, né, se forem aí contaminadas, infectadas aí por esse protozoário, durante a gestação ela pode passar para o feto ou durante a amamentação após o nascimento da criança. Então, infelizmente, mães com doença de Chagas não podem aí amamentar os seus filhos. A doença de Chagas provoca inflamações localizadas, compromete as funções cardíacas e hepáticas, ou seja, prejudica o funcionamento do fígado. Seu combate requer a eliminação do vetor, ou seja, que é ali o inseto que transmite,
né, o protozoário, no caso aí o barbeiro, com inseticidas. Esse meio não é o mais conveniente, pois provoca poluição ambiental. Ainda temos aí além de combater as doenças, nós ainda temos aí que ter consciência dos prejuízos que esses métodos podem ocasionar ao meio ambiente. E a substituição das moradias de barro e de madeira por outras de alvenaria, porque o inseto ele adora ali se esconder nas frestas aí desses tipos de moradias, sendo feitas aí, construídas de madeira ou de barro. Também requer atenção aos processos de transfusão sanguínea, utilizando-se de sangue devidamente testado. Seu tratamento é feito com rigoroso acompanhamento médico, com prescrição de medicamentos para matar o parasita ou, se a doença tiver evoluído para a forma crônica, conter sua progressão e as complicações digestivas e cardiovasculares decorrentes dela. E aí, turma, nós estamos vendo aí agora o calazar ou leishmaniose visceral. Essa doença é causada pelo protozoário Leishmania, que ao se instalar nos órgãos internos pode provocar o crescimento do baço e do fígado, anemia, queda de cabelo, dentre outros. O indivíduo adquire o protozoário por meio da picada da fêmea do mosquito Lutizomia longipalpis, ou, nome muito mais fácil, né, turma, de ser pronunciado, o mosquito palha. Então, estamos vendo aqui tanto a foto do mosquito aqui, que é o vetor, como do protozoário causador do calazar, tá certo? É fundamental tratar todos os casos humanos e eliminar os próprios mosquitos que podem ser fonte de infecção. Quando acomete animais, como o cão, a raposa e o gambá, por exemplo, não transmite via mordida, porém, pode espalhar a infecção por intermédio dos mosquitos, que picam os animais infectados, sendo então os seus vetores. Por isso, cuidado ao ver cães com muitos ferimentos pelo corpo, quase sem pelos, aí vagando pelas ruas do seu bairro, porque possivelmente eles estejam aí com essa doença. É fundamental procurar o Centro de Controle de Zoonoses de seu município para receber orientações de como proceder aí em relação a esta situação. E se você tiver um cão em casa, fique atento às campanhas de vacinação realizadas anualmente pela Secretaria de Saúde, pois, caso contrário, ela poderá transformar-se num reservatório doméstico do parasita, que será transmitido para as pessoas próximas por meio da picada do mosquito vetor dessa doença, como eu já falei, o mosquito palha, quando ele se alimenta do sangue infectado de um hospedeiro e inocula o leishmania em pessoas ou animais sadios. Algumas medidas preventivas podem ser tomadas, tais como proteção individual com utilização de repelentes, mosquiteiros, telagem, né, que é colocar as telas nas janelas, o uso de inseticida, que nós não sabemos já que não é o mais adequado por conta da poluição ambiental. Temos ainda construção de casas a uma distância de 500 metros da mata, por conta aí do mosquito, eliminação de reservatórios onde esses mosquitos possam aí se proliferar, se multiplicar, e tratamento dos indivíduos contaminados para que o mosquito aí se alimente desse sangue desse indivíduo contaminado e acabe aí transmitindo aí para outras pessoas sadias. O tratamento pode ser realizado pela administração de medicamentos para combater o parasita sob rigoroso acompanhamento médico. Turma, vamos aí agora falar sobre a malária, que é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium, que é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles darlingii. A malária causa febre alta, vômitos, dores de cabeça e no corpo. A medida mais eficaz de combater a malária é impedir a proliferação dos mosquitos transmissores da doença,
mediante o aterro de lagoas, a instalação de telas em janelas e portas, impedindo assim a entrada do mosquito. Além do uso de inseticidas, que nós já sabemos não ser aí uma forma mais adequada, o tratamento consiste na administração de medicamentos para combater o parasita no organismo e requer rigoroso acompanhamento médico, pois, se incompleto ou com dosagens insuficientes, pode deixar o parasita mais difícil de ser combatido. Olha só, turma, uma curiosidade. Você sabia? Conhecida desde a antiguidade, a malária provavelmente é uma das doenças que mais matou na história da humanidade. A cada ano, o mosquito contamina em torno de 500 milhões de pessoas, matando entre 1 e 3 milhões de vítimas. Então, turma, nós estamos aí vivenciando um momento onde o que está muito em alta é a questão do coronavírus, da Covid-19. Porém, a gente não pode esquecer que as outras doenças, como malária, leishmaniose, a dengue, que não se enquadra aqui no nosso contexto, mas eu também vou falar sobre ela por conta da questão do mosquito. Essas outras doenças, elas continuam a existir. Então, nós devemos, além de todos os cuidados que nós estamos tomando em relação à Covid-19, nós também temos que manter o mesmo cuidado em relação às demais doenças. Manter sempre, no caso tenhamos aí quintais em nossas residências, manter sempre o quintal limpo, evitar aí objetos que acumulem água da chuva, evitar água parada, para que além desta pandemia aí da Covid-19, a gente ainda tem que combater aí outras doenças. Mantenham-se conscientes em relação à higienização do local, à sua higienização corporal, certo? Porque isso também é uma forma de prevenção contra certas doenças, tá certo? Então, turma,